Que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado, que Deus seja contigo, que abriu esse vídeo agora. Que todos sejam bem-vindos, aos vídeos, a assistirem esses vídeos, que vocês possam receber uma porçãozinha do amor do nosso Deus no coração de vocês. Nesse momento eu peço que vocês venham abrir a sua Bíblia. Se não tiverem a Bíblia aí, não tem problema, porque vocês também podem ouvir, aquele que não está com a palavra na mão, mas tem ouvido para ouvir o que Deus tem para falar. Os cuidados do Senhor pelo seu rebanho. Nós somos chamados dentro da Bíblia o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus, Deus representa as ovelhas, Ele faz um relato aqui das ovelhas, como o pastor cuida das ovelhas, como o cuidador cuida de suas ovelhas. Deus cuida das ovelhas dele, que somos nós, representando dentro da Bíblia pelas ovelhas de Cristo. Porque assim diz o Senhor, Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor, Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A Bíblia diz que Deus, Ele mesmo, Ele buscará as ovelhas de Deus, ou seja, aquelas que ainda não se encontraram com Jesus ou não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus através dos seres humanos, dos cristãos, esses que não têm amor pelas ovelhas de Cristo. A Bíblia diz que Ele mesmo, Deus, Ele buscará as ovelhas, que estão perdidas, que estão longe do abrisco do Senhor. Então o próprio Deus, Ele fará esse trabalho, nos últimos dias. Vai ter muitas ovelhas ainda que nunca nem ouviram falar o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que essas ovelhas, Deus, o próprio Deus, vai resgatá-la. No 12 diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares, para onde for espalhada no dia de nuvem e de escuridão. Esse dia está para chegar, mas antes desse dia, aquelas ovelhas que se espalharam pelo mundo afora, que se foram e que seus pastores não cuidaram, não buscaram, não curaram. Então a Bíblia diz que o próprio Deus vai atrás dessas ovelhas. Através de quem, irmãos? Através do Espírito Santo. Lembra? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade de Deus. Ele mostra o caminho que nós devemos andar. E a Bíblia também diz que as ovelhas de Deus, elas ouvirão a voz do Senhor e virão. E será um pastor e um rebanho. As verdadeiras ovelhas de Deus, aonde elas estiverem espalhadas nesse planeta Terra, aonde elas forem dispersadas, deixadas, desprezadas, o Espírito Santo do Senhor, através do seu amor, da sua compaixão, do seu poder e da sua graça, encontrarão essas ovelhas de Deus. E o melhor de tudo é que diz a Bíblia que elas ouvirão a voz do Senhor e elas reconhecerão a voz de Deus. E elas virão para os braços do Senhor. Então, não tem como se perder dos olhos de Deus, da visão dele, porque Ele é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Ele sabe porque agora você não está mais no caminho dele. Ele sabe também que você é um servo verdadeiro, tem um coração maravilhoso, que obedece, gosta e ama ouvir as palavras de Deus. E aqueles que são de Deus, o diabo não leva, são do Senhor, são almas preciosas aos olhos de Deus. Deus buscará elas e elas encontrarão o Salvador. Com esse pensamento, nós devemos louvar a Deus em saber que não se perderemos se nós estivermos ainda com Deus no nosso coração. O 13 diz assim: tirá-lo-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzireis na sua terra e apacentá-lo-ás no monte de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Então, segundo a palavra de Deus, irmãos, não há perdido. Aqueles que ainda têm dentro do coração um pensamento, amor por Jesus,
né, tem vontade de voltar aos caminhos de Deus, porque aqui é para as ovelhas dispersadas, não é mais para aquelas que estão dentro da igreja, aquelas que estão caminhando, aquelas que estão pregando, aquelas que estão lendo a Bíblia, aquelas que estão com fé, né, gritando a palavra de Deus para as pessoas ouvirem. Essas já estão, né, embaixo das asas de Deus. Mas essas ovelhas que ele se refere aqui são as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que estão espalhadas por todos os países, por todos os lugares. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele recolherá essas ovelhas. E a Bíblia diz que elas vão ouvir a voz do Senhor. E aonde elas estiverem, elas vão se encontrar com Jesus. E elas vão estar, então, preparadas para a volta do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus seja com cada ovelha que se encontre fora do abrisco de Israel. Que estejam longe, por aí perdidas, angustiadas, abandonadas, sem amor, né? Sem família, sem pai, sem mãe. Deus será com cada uma delas. Deus conhece a angústia do nosso coração. Deus sabe e conhece cada um de nós. Então, entrego essas ovelhas nas mãos do Senhor, porque Deus fará o trabalho que nós não podemos fazer, porque é só Ele que vai fazer esse trabalho, de recolher o restante das ovelhas que falta para o abrisco dele. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês, né? Em louvor a nosso Deus, agradecida porque o Espírito Santo está conosco todos os dias e fala ao nosso coração. Que Deus abençoe você ao ouvir essa mensagem, que seu coração seja, né, aberto para que a voz do Espírito Santo entre e fale ao seu coração. Amém?